Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre borda na pizza. E para você ter uma borda grande, aerada, a gente precisa de alguns componentes. Os principais são a fermentação e o processo de abertura da sua pizza. Nesse vídeo eu vou mostrar 3 pizzas e 3 processos e a diferença entre eles. Então bora pro vídeo. Bom, o primeiro método que a gente vai usar é o mais tradicional. É o método que é usado em Nápoles, que é abrir a pizza com a mão. Então a gente pega uma bolinha e vai pressionando para que a borda seja formada. Você pode começar do meio para fora ou de fora para dentro. O importante é que você pressione e vá girando essa massa para que a borda seja formada. Em muitos lugares é até um crime você pressionar a borda da pizza. Então eu estou mostrando devagarzinho, mas obviamente no seu dia a dia você vai fazer esse processo mais rápido. Com a ponta dos dedos, com as digitais, eu não enfio o dedo, eu vou pressionando para que ela vá se abrindo e a borda vá se formando. Essa massa que eu usei, ela tem 70% de hidratação, mas ela foi fermentada de ontem para hoje. Bom, aqui subiu uma bolinha, eu dou um peteleco. Por quê? Porque essa bolha, ela tem uma massa muito fina e ela vai queimar muito rápido, ela vai ficar preta muito rápido. Então, se eu tenho bolhas como essas, às vezes eu estouro. Deixa eu dar um peteleco aqui. Vamos ver se ela fura, pronto. Mais um pouquinho, pronto. Agora foi. Porque essas bolhas elas são frutos da fermentação. Como eu fiz essa massa de ontem para hoje, ela foi uma massa de fermentação média, tá? Então eu usei um pouco mais de fermento do que o normal e eu estou usando uma bolinha de 200 gramas. Bom, eu vou fazendo esse processo de bater, de dar um tapa na massa, mas sem puxar a parte da borda. Nota que a minha mão puxa um pouquinho depois da borda. Eu posso também ir abrindo e esticando de um lado para o outro e girando a massa. O importante é que eu não pressione a borda nesse processo. A massa vai esticando, mas eu não vou pressionando. E eu posso também abrir esticando com as mãos. Tem muitas pizzarias que abrem dessa forma. Ou seja, eu vou girando a massa e vou esticando, puxando ela com as minhas mãos. Vamos voltar para o método tradicional, tá? Eu fiz esses aí para vocês darem uma olhada, mas o importante de todos esses 3 é manter a borda com o mínimo de manuseio, o mínimo de manipulação possível. Então dá para notar que a parte do meio do miolo ficou muito mais fina e as bordas estão já praticamente montadas. Então é perceptível que no meio a massa ficou mais fina e nas extremidades a borda foi mantida. Essa é uma massa pequena, né? Como eu falei, 190, 200 gramas aproximadamente. E agora eu vou estragar metade desse processo passando o rolo. Mas eu vou passar esse rolo uma única vez, só para a gente fazer uma comparação. Então, lembrando, essa massa fermentou de ontem para hoje. E quanto mais eu passo o rolo, mais eu destruo o processo de fermentação que foi feito de ontem para o dia de hoje, o dia que eu estou gravando o vídeo. Então, em metade, eu estou mantendo as bordas da forma original e na outra metade eu passei o rolo e ele estragou uma parte desse processo. E aí, o que eu faço? Para criar a borda, eu estou dando esses tapinhas para que ela seja reformulada. E no final a gente vai comparar os 2 processos. Então tem muitas pizzarias que passam o rolo e usam esse processo de dar um tapinha. Ao passo que quando a gente abre com a mão, a borda é natural, ou seja, ela é formada de uma forma menos destrutiva. Lembrando, quanto mais a gente aperta,
mais a gente destrói esse processo de fermentação. E esse processo de borda, ele é feito tanto na construção da massa, quanto na maturação, onde esses alvéolos são criados, onde o fermento circula de certa forma por essa massa. Ela é criada na abertura e ela é criada no processo de assar a pizza. Se eu asso a pizza numa temperatura mais alta, o fermento tem condição de crescer mais do que num processo de um forno com temperatura mais baixa. Ou seja, imagina que o fermento está vivo, né, e ele ainda está vivo enquanto eu estou preparando essa massa. Quando eu coloco no forno, ele vai ter uma vida útil muito rápida, muito curta, né, muito pequena. Ele vai acabar sendo destruído. Então, quanto mais alto o forno, mais chance eu dou para ele soltar os gases, aumentar os alvéolos, crescer a borda. Quanto mais lento esse processo de cozimento da pizza, mais difícil fica para o fermento crescer de forma mais rápida. Então, as bolinhas acabam sendo pequenas. E a gente já vai ver, eu vou colocar agora lá no forno e a gente já vai ver o resultado. Vou fazer duas marcações rapidinho para a gente ter essa separação. E o lado que a gente passou o rolo, a gente passou uma vez só, ele vai ter uma diferença. E já já a gente faz uma pizza abrindo 100% com o rolo e comparando com essa primeira. Beleza? Bora pro forno. No forno a gente já consegue notar uma diferença entre os dois lados da pizza. Bom, por cima eu acho que já dá para perceber uma diferença. Uma coisa interessante é que quanto mais alta, mais perto da fonte de calor, mais queimadinha a pizza fica. Olha como ficou a parte que eu pressionei com os dedos, ela não subiu. E quando a gente olha nas laterais, a gente percebe isso, né? O lado que subiu mais queimou mais rápido do que o outro. E olhando com um ângulo mais horizontal, o que dá para perceber? Que mesmo a borda com rolo, a gente passou uma vez só esse rolo, ela cresceu. Isso é fruto da fermentação. Onde eu pressionei, ela fez um calombinho. Por quê? Porque parte do ar do local onde eu pressionei acabou se movendo para o outro lado. Porém, a parte que eu abri com a mão, essa que agora está no lado direito, olha a diferença de altura. As duas bordas subiram, mas uma parece que tem quase o dobro da altura do outro. Então, agora no lado esquerdo, onde eu passei o rolo, no lado direito, onde eu não passei o rolo. E a gente sente uma diferença também na hora de pressionar. Quando eu pressiono a borda aberta com a mão, ela volta mais rápido. A outra borda, ela fica mais densa. Lembrando que eu não adicionei mais massa num lado do que no outro. Agora eu vou fazer o mesmo processo, abrindo a pizza com as mãos, mas eu vou mostrar uma diferença para vocês. A área de molho dessa pizza, ela vai ser maior do que a pizza anterior, e aí vocês vão perceber a diferença. Então lembra, o que dá a borda para a pizza é o processo de fermentação, é a pressão ou preservação da borda, né, conforme a gente abre com o rolo ou com a mão, e a quantidade de peso que a gente põe numa pizza. Então, quando você faz pizza doce, onde o recheio é colocado depois, é interessante você furar para que a pizza toda não suba e fique uma borda. Então, nesse caso, eu vou espalhar um pouco mais o molho do que na versão anterior. Eu fiz exatamente a mesma coisa, abri ela com a mão e no final eu passei uma vez o rolo só para mostrar a diferença. Então não é só a abertura, mas é o quanto a gente deixa de espaço do molho para a própria borda. Quanto mais pesado o recheio, mais para fora a borda tende a crescer. Então ela não vai crescer tanto para cima, ela vai crescer um pouco mais para os lados. É isso que a gente vai ver agora nesse teste. Então olha que interessante, a borda cresceu, mas ela visivelmente cresceu menos do que na primeira versão que a gente fez.
Aqui do lado, como eu cortei, houve um acúmulo de ar e de massa. Ela ficou mais alta, né, nesses dois pontos onde eu fiz o corte. Notem que ela cresceu, mas ela parece muito mais equilibrada nesse sentido. Né? A borda ela cresceu mais para fora. No lado que eu passei o rolo, ela ficou mais baixa novamente, isso já era esperado. Mas no lado que eu abri 100% com a mão, ela não cresceu tanto quanto a outra, mas ficou uma borda aerada e mantendo aquela característica. Eu pressiono e ela volta. Ela mantém a crocância, mas ela fica bem aerada. Então, essas são algumas nuances que a gente vai controlando. Não é só a abertura, mas é também o espaço, a área que a gente deixa livre para que a borda cresça, colocando mais ou menos recheio, mais ou menos molho e assim por diante. E por fim, eu vou mostrar uma abertura 100% no rolo, como provavelmente a maioria das pizzarias do Brasil faz, e é uma forma de você não ter a borda. Por que muitas pizzarias abrem no rolo e tem a borda? Eles vão usar algumas técnicas, mas principalmente pelo excesso de fermento. O que significa isso? Que quando você faz uma fermentação mais longa, quando você passa o rolo, você destrói todo esse trabalho dessa fermentação longa, que são os grandes alvéolos, que são as bolsas, né, de ar frutos dessa fermentação. Então, quando a gente passa o rolo, a gente destrói tudo isso. Porém, se a gente deixa muito fermento, na hora de colocar no forno, essa quantidade de fermento vai gerar bolhas. Então, numa fermentação longa, imagina que você tenha 10 bolhas por centímetro quadrado grandes. Quando você coloca muito fermento e passa o rolo, você na verdade você não vai mais ter essas 10 bolhas grandes, mas é como se você tivesse 30, 40, 50 bolhas pequenininhas. É por isso que a massa é mais pesada. Então você tem muito mais fermento, você tem bolinhas muito pequenas que não se comparam com uma fermentação mais longa. Então aqui eu estou abrindo no rolo, eu vou dar uma adiantada no vídeo, mas vocês percebem que eu acabo destruindo todo o processo. Então, para que eu tenha alguma chance de borda nesse tipo de abertura, o que eu faço? Um trabalho com a mão para deixar novamente o meio mais fino do que as bordas, né? Então eu vou girando essa massa de um lado para o outro e aí eu aumento a chance de nas extremidades ter mais massa. Eu faço aquela técnica de dar um tapinha, eu vou separar de novo, deixa eu fazer dois cortezinhos aqui para a gente mostrar. Um lado vai ficar 100% com rolo e no outro lado eu vou mostrar duas técnicas, tá? Uma delas é a de dobrar a massa. É o mesmo processo de fazer uma borda recheada. De novo, uma borda recheada é só uma borda com recheio. E você vai dobrando. Numa borda recheada, claro que você aumenta, né, esse espaço, você abre mais a massa e monta. Mas enfim, quando eu faço esse tipo de dobra, eu acabo criando uma borda, vamos chamar de falsa. Por quê? Porque ela não é fruto da fermentação, ela é fruto do acúmulo de massa. Então ela costuma ser mais pesada, ela não é aerada, ela vai ter muito fermento, porém esse muito fermento não vai compensar, não vai se comparar com uma fermentação mais longa. E no outro quarto que sobrou, eu vou dando aquele tapinha que eu mostrei na primeira massa. Muitas pizzarias usam essa técnica para criar essa borda que não deixa de ser uma borda quase que falseada, né? Você está batendo para acumular massa. E do outro lado, ela está puramente com a abertura no rolo. Nota que essa massa ela ficou muito maior. O peso é o mesmo. Quando você olha uma pizzaria tradicional, eles vão usar 340, algumas usam 400 gramas de massa, para vocês terem ideia da quantidade, da densidade dessa massa. Por isso que muitas vezes ela é pesada. Então, aqui eu estou usando a mesma massa, 190, 200 gramas, e eu vou espalhar o molho. E aí a gente já vai ver o resultado.
E agora, bora pro forno. Então, só de a gente olhar por cima, a gente percebe, né, que essa borda ela ficou muito menor, ela praticamente não tem alvéolos, então, como eu falei, aquele acúmulo de fermentação deixa a borda mais densa. Por quê? Porque a gente destrói todo o trabalho da fermentação mais longa. No lado das dobras, ela ficou maior, no lado do tapinha também, e no lado que a gente abriu só o rolo, ela ficou visivelmente menor. Tá aí. Então, são esses os componentes que ajudam ou estragam a formatação da tua borda. Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.